Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar o nosso 11º módulo, Organização e Estrutura. 11º módulo, Organização e Estrutura. Estamos no bloco A, primeira parte de 3 partes. Hoje vamos abordar o conhecimento teórico, o lugar do conhecimento teórico. Vamos abordar o desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos comentar um pouco da postura analítica do terapeuta, do psicanalista. E vamos trabalhar o conceito de manejo da transferência e manejo da contratransferência. O manejo é o nosso modus operandi, como é que a gente trabalha com esse fenômeno por meio de conhecimento, de competência. Este é o nosso prato de hoje. Sejam bem-vindos. Vamos ao nosso trabalho com relação ao pensamento provocativo, uma frase de efeito que possa aquecer o nosso sangue, os nossos neurônios. Vamos para aquele pensamento. Precisamos se encontrar, precisamos afinar e precisamos desenvolver a nossa voz clínica. Essa experiência de encontrar a voz clínica é como se encontrássemos a nossa própria assinatura no vasto campo da psicanálise. Apenas o pensamento. Encontrar, afinar e desenvolver a nossa voz clínica. É encontrar a nossa própria assinatura no vasto campo da psicanálise. Fiz uma reflexão em cima desse pensamento provocativo. A nossa voz, necessidade da afinação. Quanto ao mito de hoje, vamos trabalhar a história de Circe, questão do poder bruto, instintivo, com toda a pressão das pulsões do inconsciente, impulsões do inconsciente. Pensemos nisso. Então, temos a nossa pauta, nossa agenda, temos 2 reflexões e vou apresentar de saída, antes de entrar nas considerações, que farei em cima da visão geral dos 5 temas, algumas observações por uma questão de ordem. Retornando por uma questão de ordem, algumas observações. Hoje estamos a trabalhar o bloco 11º, o módulo 11º no bloco A, primeira parte. Amanhã estarei encaminhando a vocês a autoavaliação para que a gente possa ter uma ideia da nossa performance no 10º módulo. Hoje, módulo de hoje, 11º, dizia a vocês que estarei a suspender as 12 leituras psicanalíticas por uma questão de encontrar mais espaço para novas informações. O que nós temos de novidade? A partir do encontro, aula de hoje, vou apresentar a vocês uma sequência de reflexões na perspectiva da neurolinguística e psicanálise. Neurolinguística e psicanálise. Temos que ser justos com a nossa cultura de trabalhar a interdisciplinaridade, de garantir a psicanálise diversas mãos, diversos diálogos, diversas comunicações.
Então, vamos trabalhar neurolinguística em termos de reflexões psicanalíticas. Também tenho interesse de trazer ao conhecimento de vocês aquele célebre manual de David Zimmerman. Vou apresentar algumas partes a vocês para que, motivados, sensibilizados, vocês possam ir à procura. É um material muito interessante. Farei algumas abordagens, trazendo a vocês um pouco do conteúdo desse belíssimo manual, dessa belíssima síntese. David Zimmerman, um psicanalista que faz diferença. E finalmente trarei ainda em cada encontro, sempre que me for possível, comentário de uma obra, de uma produção de algum psicanalista do nosso mercado conhecido. Com relação à observação, à reflexão dos textos de hoje, observe o seguinte. Estamos a falar do domínio do conhecimento teórico. Acredito que essa bandeira, acredito que essa variável, acredito que essa condição necessária para uma boa performance do profissional já esteja plantada. É uma semente que precisa virar uma realidade. Em falando do conhecimento teórico, não tem como não falar do conhecimento teórico sem considerar a trilogia id, ego, superego. Evidentemente, essa dinâmica acontece a partir de conexões, de processos inconscientes. Mas, ou vinculada aos mecanismos de defesa. Aí nós vamos encontrar sentido para os estágios, psicossexualidade na perspectiva de Freud, vamos encontrar sentido para o complexo de Édipo e vamos encontrar razão para a formação continuada. Uma outra ideia importante em falando do conhecimento teórico é lembrarmos da análise pessoal, da supervisão e da formação, uma vez começada, que ela não cesse jamais. Em falando da análise pessoal, da autoanálise, sempre me lembro do lugar da empatia. Se não a temos, precisamos desenvolver. A empatia é aquela relação que nos permite nos colocarmos no lugar do outro para caminharmos juntos e para abrirmos uma perspectiva, uma ponte de diálogo. Empatia. A empatia, ela São 13 horas. sempre se faz acompanhar pelo equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, condição sine qua non, condição necessária ao profissional terapeuta psicanalista. Uma outra variável a lembrar no encontro de hoje, o lugar da neutralidade. Desde o início do nosso curso, sempre tenho falado do conceito de julgar, o julgamento. O julgamento dentro do senso comum, dentro do bom senso, ele sempre é um julgamento que se apresenta de modo espontâneo. Precisamos estar atentos aos nossos julgamentos. Lembrar ainda que, em falando da neutralidade, bom lembrar da atenção flutuante. Provavelmente vocês
ao longo do curso já se deram conta, já desenvolveram uma atenção flutuante às informações, às palavras, aos conceitos, ao repertório que eu, João, faço uso dele, do repertório, com vocês. Atenção flutuante, acompanhando. Interessante lembrar ainda, em falando da neutralidade, da experiência da abstinência, que é a experiência da abstinência, aquela experiência do não envolvimento, aquela experiência de cada vez mais entender os limites do terapeuta num processo de tratamento, num processo de análise dos limites verdadeiros e falsos. Então, eu devo experimentar a abstinência, o não envolvimento. Bem, ainda dentro dessas considerações, lembramos do fenômeno da transferência, analisando para o analista, contra a transferência do analista ao analisando, a experiência, as expressões de sentimentos, de emoções, projeções, envolvimento consciente do ponto de vista do terapeuta, justamente para vivenciar com o analisando as situações psicológicas conflitantes. Evidentemente, na experiência da transferência e contra-transferência, nós encontramos os insights psicanalíticos. Importante sempre reconhecer esses insights. E, ao mesmo tempo, no fenômeno contra-transferência, ter habilidades, desenvolver a capacidade, contar com a competência da gestão emocional, da minha gestão emocional comigo mesmo e, evidentemente, da gestão emocional com o meu paciente, o meu analisando. Bem-vindo, então, ao nosso encontro de hoje. Está bem temperado. Quanto mais caminhamos, tanto mais compreendemos, tanto mais somos convidados aos novos insights. Bem-vindos, bom trabalho e vamos aos nossos recursos. Hoje pela manhã, inspirado sempre pelas figuras de linguagem, lancei na plataforma esse pensamento. Curiosamente, ainda não fiz o texto desse pensamento, mas vale a provocação. Vejam. Bom dia. Nosso pensamento: o barco da análise navega melhor com as velas da organização e com os lemes da estrutura. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Estamos dentro, estávamos sem imagem, estamos dentro então do nosso trabalho. Guardem a abertura de hoje e observem o barco da análise, por onde navega e quais são as condições necessárias para navegar bem. Condições necessárias para se navegar no barco da análise, organização, estrutura. Vamos ao pensamento de hoje. Encontrar, afinar e desenvolver uma voz clínica é como encontrar a própria assinatura no vasto campo da psicanálise. Se nós estivéssemos no campo da música, diríamos: precisamos encontrar o nosso tom. Qual é o nosso tom
no trabalho terapêutico, no trabalho psicanalítico? Qual é o meu tom? Qual é o meu tom? No vasto campo da psicanálise, encontrar a própria voz começa com um profundo entendimento da estrutura da mente, conforme postulada por Freud. O id, ego e superego formam a tríade fundamental que todo psicanalista deveria dominar para integrar e intervir nos processos psíquicos com seus pacientes. O id representa nossos desejos instintivos e primitivos, o ego, parte racional que medita entre desejos do id e normas do superego, que incorpora os valores sociais internalizados, evidentemente o superego, para desenvolver uma voz clínica autêntica, uma voz microfônica, psicanalítica. O analista deve ser capaz de reconhecer essas forças em ação, tanto em si mesmo quanto em seus pacientes. Esse conhecimento teórico é a base sobre a qual o psicanalista constrói sua prática. A compreensão detalhada dos mecanismos de defesa, como a repressão, projeção, negação, permite ao terapeuta identificar e trabalhar com os processos inconscientes do paciente. A habilidade de discernir as manifestações do inconsciente por meio dos sonhos, lapsos e sintomas é essencial. Encontrar a voz clínica significa ser capaz de traduzir essa teoria complexa em intervenções terapêuticas significativas, ajustando a técnica às necessidades únicas de cada paciente. O desenvolvimento pessoal do terapeuta é uma jornada contínua de autoconhecimento e autoanálise. Para afinar sua voz clínica, o psicanalista deve primeiro confrontar e compreender seus próprios processos inconscientes. Participar da análise pessoal é essencial. Permite ao terapeuta explorar suas próprias resistências, suas defesas, suas possíveis transferências. Esta autoexploração ajuda a evitar que conflitos internos do terapeuta interfiram no trabalho clínico e assegura que o terapeuta mantenha uma postura neutra, neutralidade e empatia. Além disso, a supervisão regular é uma prática vital para o desenvolvimento pessoal do terapeuta. Por meio da supervisão, o analista pode refletir sobre suas práticas, discutir casos desafiadores e receber feedbacks construtivos de profissionais mais experientes. Esse processo de aprendizado contínuo e a introspecção ajuda o terapeuta a afinar a sua voz clínica, quando lhe permite desenvolver um estilo terapêutico que seja ao mesmo tempo eficaz e autêntico. É na interseção entre autoconhecimento e prática supervisionada que a verdadeira voz clínica emerge. Manter uma postura analítica adequada é fundamental para a eficácia do trabalho psicanalítico. A neutralidade, a atenção flutuante e a abstinência são pilares dessa postura. A neutralidade implica não julgar o paciente, mantendo uma posição de não interferência que permite que o material inconsciente emerja. A atenção flutuante exige que o terapeuta esteja receptivo a todas as informações apresentadas pelo paciente, sem priorizar aspectos específicos. Por outro lado, a abstinência, por sua vez, envolve evitar gratificações pessoais na relação terapêutica, mantendo o foco no processo do paciente. Desenvolver e afinar uma voz clínica envolve a internalização dessas práticas. A neutralidade permite ao terapeuta criar um espaço seguro para o paciente explorar seus pensamentos e sentimentos. A atenção flutuante possibilita ao terapeuta identificar padrões e temas subjacentes, que podem não ser imediatamente evidentes. E a abstinência assegura que o trabalho terapêutico se mantenha centrado
nas necessidades do paciente e evita que as questões pessoais do terapeuta participem. Daí, abstinência, neutralidade. É por meio da prática consistente dessas técnicas que o terapeuta desenvolve uma voz clínica, tanto profissional quanto pessoalmente autêntica. A transferência é um fenômeno central em psicanálise, onde os sentimentos e desejos inconscientes do outro, do paciente, são projetados sobre o terapeuta. Manejar a transferência de maneira eficaz é vital para desenvolver uma voz clínica refinada. Reconhecer e interpretar esses sentimentos transferenciais permite que o terapeuta ajude o paciente a reviver e a trabalhar por meio de experiências passadas dentro de um contexto seguro e controlado. Esse processo não só facilita a cura, mas também aprofunda a compreensão do paciente sobre suas próprias dinâmicas emocionais. O manejo habilidoso da transferência exige sensibilidade, insights. O terapeuta deve ser capaz de perceber quando os sentimentos do paciente são transferências de figuras significativas do passado e utilizar essas percepções para guiá-lo, para guiar a terapia. Por meio da interpretação cuidadosa, o terapeuta pode ajudar o paciente a ganhar insights valiosos sobre suas relações e comportamentos. Esse processo de interpretação, reflexão, não só enriquece a prática terapêutica, também ajuda o terapeuta a desenvolver uma voz clínica que seja perceptiva, sintonizada com as necessidades individuais de cada paciente. Por outro lado, a contra-transferência, os sentimentos e reações do terapeuta em resposta ao paciente é igualmente importante no desenvolvimento da voz clínica. Reconhecer e gerir esses sentimentos é essencial para manter a eficácia e a ética do trabalho terapêutico. A contra-transferência oferece insights valiosos sobre o estado emocional do paciente, mas também pode representar um risco se não for gerida adequadamente e conscientemente. O terapeuta deve estar constantemente ciente de suas próprias reações e utilizar a supervisão para refletir sobre essas dinâmicas. Utilizar a contra-transferência de maneira construtiva é um sinal de uma voz clínica em maturação, em direção à maturidade. Isso implica em transformar reações emocionais em ferramentas diagnósticas e terapêuticas, o que permitirá que o terapeuta compreenda melhor as dinâmicas do paciente. Ao integrar a análise dessas reações em sua prática, o terapeuta afina sua abordagem e se torna eficiente e empático. Maravilha! Projeto de vida pessoal profissional. Vamos para o próximo recurso. Os recursos não estão numa ordem linear, portanto, sempre estarei a interromper o nosso diálogo para localizar o material. Quanto à mitologia grega, a história de Circe, conhecida de vocês, apenas o primeiro movimento. A história de Circe trata-se de uma feiticeira poderosa da mitologia grega, pode e nos permite interpretar, por meio das lentes da psicanálise freudiana, a temática que vamos trabalhar hoje, para explorar a mente humana. Circe representa o id, parte primitiva e instintiva da mente que busca satisfação imediata. Suas habilidades mágicas e seu domínio sobre os homens que chegam à sua ilha simbolizam o poder bruto dos impulsos inconscientes. Ao transformar seus visitantes em animais, Circe revela a vulnerabilidade do ego, que deve constantemente mediar entre os desejos do id e as normas do superego. Esta transformação reflete a capacidade dos desejos reprimidos de emergirem de forma inesperada e poderosa, subvertendo a racionalidade e a moralidade. Por outro lado, o superego, que está representado nas figuras que desafiam Circe, como Ulisses, que com sua astúcia e força de vontade representa a internalização dos valores sociais e das normas.
Ele utiliza a planta mágica dada por Hermes, que simboliza o auxílio da moralidade e da sabedoria divina para resistir aos encantos de Circe. Este embate entre Ulisses e Circe espelha a eterna luta entre o id e o superego, sempre mediada pelo ego, que deve encontrar um equilíbrio entre as forças instintivas e as cobranças sociais, para evitar a destruição interna e alcançar a harmonia. Belíssima reflexão, conexão maravilhosa, despertará insights. Vamos para o próximo recurso, visão geral. A visão geral está aqui, vamos a ela. Hoje nós temos, então, na abertura comentei com vocês, organização e estrutura, visão geral. Então, conhecimento teórico, necessidade, é o objetivo do nosso trabalho desse curso, oferecer, permitir, transmitir e agregar a vocês informações no campo da psicanálise, no campo teórico. É do conhecimento de vocês a estrutura da mente. Começamos as primeiras aulas falando do id, do ego e do superego, essa trilogia, essa dinâmica, essa complexidade que existe entre os três e justamente gestados. A dinâmica ela é provocada pelos processos inconscientes, evidentemente auxiliada pelos mecanismos de defesa. A dinâmica dos processos inconscientes, já falamos da associação livre, da resistência, sonhos e sintomas, da importância dos estágios psicossexuais, comentamos do complexo de Édipo e da libido. Quanto ao desenvolvimento pessoal, a importância da análise pessoal para você se conhecer melhor, a importância da supervisão para que a supervisão, o supervisor lhe acompanhe, lhe assista e lhe garanta uma formação continuada, permitindo pensar a teoria e a prática. Necessidade de se permitir, se habilitar, desenvolver habilidades para a empatia, condição necessária, autorreflexão justamente para pensar nessa perspectiva. Com relação à postura analítica, também condição, postura sempre de neutralidade, veja sempre a gente está batendo nessa tecla, capacidade de sensibilidade, atenção flutuante e a capacidade de abstinência, olha até onde vão os limites, não envolvimento. Manejo da transferência, comentamos bastante, experiência do analisando para o analista, uso terapêutico que se pode fazer disso, e aqui embaixo nós temos o manejo da contra-transferência, da parte do analista para o analisando. Como administrar esse sentimento, esse comportamento, essas emoções. Como fazer uso terapêutico, tanto da transferência quanto da transferência. Esse é o nosso cardápio de hoje. Vamos dar sequência, então, aos mapas. Aqui nós temos o primeiro mapa sobre conhecimento. Andamos demais com ele, perdemos a titulação, mas vamos abrir aqui embaixo. Aqui nós temos conhecimento teórico. Estamos falando que o analisando, o cursista precisa se dar conta, ter consciência de que domina o conhecimento mínimo necessário. Então aqui nós temos, voltamos lá, poxa, onde que está? Conhecimento mínimo necessário. Aqui nós temos então subtemas, e dentro dos subtemas nós temos os galhos com desdobramentos. Procurem as informações por aí e vinculem com o artigo de uma forma argumentativa e descritiva. Ele se apresenta, os artigos, de uma forma argumentativa e também descritiva. Segundo mapa,
Aqui nós temos o desenvolvimento pessoal do terapeuta. Temos boas informações colocadas nesse mapa. Vamos localizar aqui um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais. Perfeito desenvolvimento pessoal do terapeuta. Temos então subtemas nessa coluna e temos detalhes. Vale a pena a leitura, apesar de entender que o mapa ele se apresenta numa complexidade, numa nuvem carregada de informações. Não é isso? Muitas informações voando em direção àqueles que estão sedentos. Evidentemente, você abre o teu material e você trabalha com ele, manipula dentro das suas condições. Perfeito? Vamos ao próximo mapa. Então, vamos ao próximo mapa. Aqui nós temos o manejo da transferência, mesmo esquema. Aqui temos o mapa, procure as informações e garantam a sequência. E manejo, aqui nós temos manejo da contratransferência, no mesmo esquema, por conta de vocês. Aqui está o mapa e as informações. Tem um último aqui que a postura analítica, que era o terceiro que nós acabamos. A postura analítica está no mapa diferenciado, com apenas três subtemas, mas enriquecidos, com mais informações. Vocês passem e se deliciem, vale a pena. Então, dos mapas, 3 mapas apresentados, nós vamos localizar os artigos. Então, aqui na sequência, conhecimento teórico, estudo profundo das teorias de Freud. Vale a leitura e vocês vão se dar conta que vocês caminharão muito bem entre essas informações. Primeiro artigo, conhecimento teórico. Segundo artigo, desenvolvimento pessoal do terapeuta. É importante que o terapeuta passe por uma progressão, tanto da pessoa quanto do profissional. Desenvolvimento pessoal do terapeuta e profissional. Material interessante e provocativo. O terceiro artigo, postura analítica. Evidentemente, quem se volta para o mercado de trabalho deve trabalhar essas habilidades, transformar essas habilidades em competência, olhar, tomar distância e trabalhar a sua criticidade. Postura analítica. Vamos para o quarto artigo, manejo da transferência. O conceito da transferência é central na psicanálise. Refere-se ao processo pelo qual os pacientes projetam sentimentos, desejos, tudo isso nós já conhecemos. Vamos para contratransferência, manejo da contratransferência, a mesma questão, o texto muito significativo, sempre aquela lembrança nossa. Vinculem o diálogo do mapa mental com os artigos. Com certeza provocarão, com certeza conduzirão a novos insights, novas descobertas, novas conexões. Vamos entrar na próxima sequência. Aqui já não temos mais as leituras psicanalíticas, mas nós continuamos com as 5 redações. A primeira redação, supervisão e formação ética em psicanálise. Avaliar a importância da supervisão na formação do psicanalista, especialmente focando questões éticas abordadas e ensinadas durante o nosso processo de formação profissional. Texto muito interessante, 1.654 palavras. Vamos para a segunda redação, uma nova redação com quase 2.000 palavras. Aspectos éticos da pesquisa em psicanálise. Deliberar sobre os desafios éticos na construção de pesquisas psicanalíticas, de modo especial aquelas que envolvem intervenções clínicas, consentimento informado e proteção de sujeitos vulneráveis. Muito interessante. Terceira redação, dilemas éticos
específicos à prática psicanalítica. Identificar e analisar dilemas éticos específicos que os psicanalistas enfrentam, como questões de dualidade de papéis, benefícios e malefícios potenciais das intervenções e o término ético do tratamento. Temática muito interessante. Vamos para a próxima redação, quarta redação, crítica ao Código de Ética atual, promover uma crítica construtiva do atual Código, apontando possíveis lacunas e sugerir modificações baseadas em estudos de caso e literatura do século XXI. Muito interessante também a reflexão. Nós temos aí quase 2.000 palavras. E vamos para a última redação. Aqui nós temos a ética psicanalítica frente aos desafios globais contemporâneos. Refletir sobre como as questões globais, como pandemias, crises migratórias, redefinem as práticas éticas em psicanálise e exigem adaptações teóricas e práticas. Muito interessante. Perfeito? Saindo das redações, então vamos para a nossa novidade, um novo sabor. Um novo sabor, bem, já está na sequência. Vamos então para aqui uma resenha do livro Fundamentos da Psicanálise, de David Zimmerman. Muito interessante esse manual. Quando eu me iniciei em psicanálise, em termos de uma organização de conhecimentos e informações, referência básica minha foi Fundamentos da Psicanálise, de David Zimmerman. Muito interessante, evidentemente enciclopédico, mas, como eu disse sempre no início do nosso trabalho, eu considero essa obra, o manual Fundamentos da Psicanálise, um vademecum, um vai comigo, um livro de cabeceira. Sempre estou a repaginar esse livro, sempre estou a revisitar. Vou apresentar um pouco da estrutura do livro, mas aconselho, principalmente aos que irão ao mercado, que tenham esse livro, adquiram esse livro. Vale custo-benefício, o preço do livro vale o chão que nós vamos pisar. Nós temos que trabalhar com referenciais. E uma referência séria, honesta, profissional, qualificada, altíssima qualidade, é o nosso mestre Zimmerman. Vale a pena. Pequenos textos eu vou oferecer a vocês, mas deixo com vocês a provocação de que vale a pena ter esse livro na estante, vale a pena ter esse livro no setting, vale a pena ter esse livro na cabeceira. Transforme esse livro no vademecum da psicanálise. Vale a pena, vale a pena. Vou dar só apenas o gostinho para vocês. Nesse livro, evidentemente, não sei qual é a edição que eu tenho. A minha edição deve ser mais ou menos de 2004. Então, vocês imaginem, 20 anos se passaram, provavelmente nós temos novas edições do livro, com novas organizações. Vamos observar no mercado. Eu tenho impressão, vamos ver se abre isso aqui. Abriu, olha aqui. Fundamentos psicanalíticos, teoria, técnica e clínica. Uma abordagem didática. Janeiro de 2099. Provavelmente ele fez aí uma adaptação, mas provavelmente a minha versão deve acompanhar essa aqui. Fundamentos psicanalíticos. Vale a pena. Vamos voltar para o nosso trabalho. Bem, estamos então aqui de volta. Observe um pouquinho a estrutura do livro, a introdução do livro, Fundamentos da Psicanálise, Zimmerman. É uma obra que se destaca por sua profundidade e clareza nos conceitos psicanalíticos. O autor se apresenta com uma vasta experiência clínica e acadêmica. Apresenta uma visão abrangente, detalhada,
dos principais fundamentos teóricos e técnicos da psicanálise. O livro é uma leitura indispensável para estudantes, profissionais interessados na área da saúde mental. Desde o início, Zimmermann estabelece a importância de compreender as bases históricas e filosóficas da psicanálise. Ele contextualiza o desenvolvimento da teoria psicanalítica desde Freud até os contemporâneos e mostra a evolução das ideias e práticas. A abordagem histórica permite a você situar-se no contexto mais amplo da psicanálise. Perfeito? Ele apresenta casos clínicos e exemplos práticos. Integrar teoria e prática é uma das características desse livro. Então, alguns temas interessantes que nós já passamos, já conhecemos, já temos uma iniciação. Teoria do inconsciente, a estrutura da personalidade, mecanismos de defesa, transferência e contra-transferência, interpretação dos sonhos, desenvolvimento infantil, técnicas psicanalíticas, onde eu vou apresentar um material mais próximo a vocês, aos cursistas, ética na psicanálise e conclusão. Perfeito? Observe se estiver na sequência, aqui, quarta parte, terceira, não está na ordem. Bem, vamos fazer aqui uma volta. Então, a primeira foi a apresentação do livro, a segunda parte, eu vou entrar na quarta parte do livro, a parte técnica. Essa parte técnica trabalha a entrevista inicial, indicações e contraindicações. Como nós estamos a falar da organização e da estrutura, não podia deixar de lado a entrevista inicial que eu faço antes de fechar o contrato com o analisando. Ele é entrevistado. E em que condições? Quais elementos fazem parte? Que devo considerar? Que devo avaliar? Se encontra nessa entrevista inicial. Indicações e contraindicações. O contrato. Portanto, aqui é uma leitura necessária. Vale a pena, de posse do manual dos fundamentos, você buscar a entrevista. Se o tempo me permitir, eu comento um pouco da entrevista, mas a entrevista é um lugar estratégico do início do trabalho. Evidentemente, a entrevista ela vai na direção de se elaborar o contrato com o paciente. Aqui você vai se dar conta o que mudou nas regras técnicas, herança de Freud, legado de Freud, como se trabalha o setting, o enquadre, as condições, lugar das resistências, das contra-resistências e os impasses, reação terapêutica negativa. Material muito interessante. Então, entrevista inicial, o que mudou nas regras é o que nós comentamos aqui. Não vou entrar no mérito. Aqui você tem apenas um comentário rápido, cada um dos conteúdos, mas cada um desses conteúdos, cada um desses temas, você imagina, entrevista inicial. Quando Zimmermann se apresenta no manual, nos fundamentos, ele apresenta por baixo aí de 5 a 10 páginas sobre cada um desses temas. São verdadeiros capítulos, são capítulos. Cada tema desse é um capítulo de 15 páginas. Muitas informações enriquecedoras. Fiz a propaganda do material, está aqui todo o material. Então, perfeito? Aqui então a estrutura, nós estamos apenas abrangendo na aula de hoje a quarta parte. Hoje, a quarta parte, divulgando, sensibilizando a vocês da importância dessa contribuição de Zimmermann. Não deve estar na sequência, vamos pegar a terceira. Na terceira parte, quais são os temas, quais são os capítulos do livro trabalhado? Transferência, um capítulo sobre contra-transferência, a comunicação não verbal, que eu tenho insistido muito no lugar dela na psicanálise, o silêncio na situação psicanalítica e, finalmente, a atividade interpretativa, a interpretação e as atuações. E as atuações necessárias.
Então, eu diria, cada tema, um capítulo. Aqui apenas uma pequena amostragem. Perfeito? E vamos a quase, não está na ordem. E ainda dentro do quarto capítulo, que é a questão técnica, quarta parte do livro, mais que quarto capítulo, é a quarta parte do livro. O livro está dividido em 4 partes, então o que nós estamos abordando hoje é a última parte, a quarta parte. Outros capítulos, outros temas, aqui apenas uma amostragem. A face narcisista da sexualidade edípica. Outro capítulo, insight, elaboração e cura. Outro capítulo, fundamentos psicanalíticos com crianças e adolescentes. Outro capítulo, psicoterapia analítica de grupo. Outro capítulo, condições necessárias para um analista. E último capítulo, epílogo, a crise atual e as perspectivas futuras da psicanálise. Então vocês imaginem, e eu apresentei num primeiro momento só uma visão do livro, do manual, dos fundamentos, e em 3 partes, na sequência, em 3 partes, apresentei a vocês o que se encontra na quarta parte do livro de Zimmermann, a respeito de técnicas, a respeito de organização e estrutura, dando um valor muito grande para o primeiro movimento, que é a entrevista. A entrevista que vai lhe autorizar se você assume o caso, se você não assume o caso. Se você tem condições necessárias, se você tem habilidades, se você tem competência para assumir o caso. Entendo, se elabora o contrato. Agora, como se desdobra, que passe, quais são os estágios, como se dá a evolução, você vai encontrar nesse primeiro capítulo. Perfeito? Apresentei então a vocês a novidade do Zimmermann. Sempre que eu puder, em cada aula, eu vou comentar. Aqui estou apresentando uma visão geral, mas esses capítulos apresentados, voltarei com eles em cada encontro nosso, apenas para comentários, para novas informações. Perfeito? Com isso, nós podemos avançar, e aqui nós estamos no campo das novidades. Passei dos 30 minutos, mas não podemos passar dos 60, 47. Estamos no campo da neurolinguística. Por quê? Porque nós temos o compromisso, desde o início disse a vocês que nós temos um compromisso de trabalhar a psicanálise em diálogo com as diversas ciências, em um lugar especial com a neurociências, com a neurolinguística. Aqui então temos uma reflexão. Não é longa, sempre pequenas reflexões, 3 páginas. Processamento linguístico na psicanálise, contribuições de Freud e seus discípulos, apenas para vocês sentirem o tom. O processamento linguístico é fundamental para a psicanálise, pois a comunicação verbal é a principal ferramenta de trabalho entre o paciente e o terapeuta. Freud, o pai da psicanálise, enfatizou a importância da linguagem na expressão dos conteúdos inconscientes. Vejam Freud e depois vejam Lacan alargando esse conceito. Assim, por meio da fala, os pacientes revelam pensamentos, desejos e conflitos, o que permite ao analista a interpretação. Freud acreditava que os lapsos de linguagem, atos falhos e lapsos, eu dei diversos exemplos, eu mesmo os cometi aqui com vocês, eram manifestações do inconsciente. Estes erros, aparentemente triviais na fala, podem fornecer pistas significativas a respeito de conflitos internos. Analisando lapsos, o psicanalista pode ajudar o paciente a explorar a área da mente. Além disso, a linguagem desempenha um papel significativo na formação dos simbolismos e metáforas. O uso desse simbolismo permite ao paciente expressar experiências e sentimentos. Eu trabalho muito na área do simbólico. Freud e seus seguidores, como Melanie Klein e Jacques Lacan, exploram extensivamente como a linguagem simbólica e metafórica é utilizada para acessar o trabalho inconsciente. Aqui, olha aqui, afasias
são distúrbios da linguagem que resultam de danos cerebrais, afetando a capacidade da comunicação verbal de uma pessoa. Bem, estamos colocando a problemática. O texto é muito interessante e aqui nós temos o diálogo, então, da neurolinguística com a psicanálise. Primeiro texto. Segundo texto, neurolinguística, plasticidade neural na psicanálise. E o Freud, apenas o primeiro movimento. A plasticidade neural refere-se à capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões sinápticas, especialmente após uma lesão cerebral. Texto interessantíssimo. Imersão. Mergulhe, vale a pena. Terceiro texto. Compreensão das áreas de Broca e vamos buscar, voltando ao nosso tema, então estamos a falar da neurolinguística, compreensão das áreas de Broca e de Ornick, contribuições à psicanálise. Apenas o primeiro movimento, a área de Broca, localizada no lobo frontal do hemisfério esquerdo do cérebro, é fundamental para a produção da fala. Segundo Freud, em sua formação médica, estudou o impacto das lesões cerebrais na linguagem e reconhece a importância dessas áreas para a expressão verbal. Vale a pena o mergulho e as novas informações. Nós estamos no terceiro texto, quarto, reflexão neurolinguística, a importância da memória de trabalho na psicanálise. A memória de trabalho é um componente essencial da cognição, responsável por manter e manipular informações temporariamente durante tarefas mentais complexas. Vale o mergulho, vale o mergulho. Finalmente, último texto, neurolinguística, a influência dos distúrbios de atenção na capacidade linguística. Apenas o primeiro parágrafo. A atenção é fundamental para o processamento eficaz da linguagem, o que permite que cada indivíduo se concentre em palavras, frases e contextos necessários para a comunicação. Vocês vão continuar o texto. A conexão, a interconexão entre a neurolinguística e a psicanálise, muito enriquecedora. Perfeito? E termino a nossa reflexão trazendo uma obra, Fundamentos da Neuropsicanálise, de Alfredo Jerusalinski, um psicanalista, também de mão cheia, que nos permite essa reflexão. Integração entre neurociência e psicanálise, veja na temática o impacto das emoções no cérebro, memória inconsciente, desenvolvimento infantil e neuroplasticidade, o futuro da neuropsicanálise. Evidentemente, tanto os textos de neurolinguística quanto as obras que aqui serão apresentadas, todas elas para reforçar, para alargar o nosso horizonte, para alargar o nosso repertório no campo da psicanálise. Meus caríssimos alunos, estamos quites. Apresentamos o primeiro encontro, a primeira aula do 11º módulo, voltada à questão da organização e da estrutura, dentro de uma nova proposta, de novos eixos estruturantes. Deixo de apresentar as reflexões psicanalíticas, a semelhança do que vínhamos fazendo com 12 temas, e passo a introduzir reflexões da neurolinguística, reflexões de Zimmermann, contribuições de Zimmermann e contribuições de diversos psicanalistas com as suas produções literárias, suas teorias, suas visões. O nosso curso, nosso caldo psicanalítico engrossa, cresce, se avoluma, justamente porque estamos prestes a finalizar essa belíssima jornada. Como sempre tenho dito, não
se espantem com o volume das informações. Foi uma proposta de início. Começaríamos pegando leve, aumentaríamos as provocações, as leituras, as reflexões e terminaríamos partindo do nível básico, experimentando o intermediário e atingindo os patamares do nível avançado. Em todos os níveis, vocês experimentaram e se deram conta dos desafios de cada nível, básico, intermediário e avançado, se deram conta das complexidades e se deram conta, por nível, quais habilidades devo trabalhar, a proporção dos impactos, das provocações. Quais habilidades devo desenvolver por nível, por temas, por desafios, por áreas, por nichos. A psicanálise é fantástica. Não preciso convencê-los disso. Meus caríssimos alunos, tenham um bom estudo, tenham um bom trabalho. Nesse intervalo da primeira aula do módulo 1 para a segunda, prepararei as questões para autoanálise. Estando pronto a autoanálise e gabarito, lhes apresentarei o nosso segundo encontro do módulo 11º, voltado para organização e estrutura. Produzirei também alguns pensamentos voltados para organização e estrutura. Aguardo. Até nos vermos e reconsiderem os meus assistentes. Estão aqui já nervosos. Até nos vermos.